Você recebeu um convite para pregar num retiro espiritual da sua igreja e não sabe por onde começar a sua preparação? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu pretendo te ajudar com isso. Bom, a primeira coisa que você deve fazer assim que você receber o convite por parte do seu pastor, do seu líder, de quem quer que seja, é orar. Isso é básico, mas é necessário ser dito. Porque talvez a gente fique ali afoito, queira logo ir para o texto bíblico, queira logo saber o que é que a gente vai falar, mas não dá nem para pensar em começar a preparar um sermão sem antes orar. A oração é imprescindível, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque como é que a gente vai falar da parte de Deus sem antes ter falado com Deus? Como é que a gente vai falar da palavra dele sem antes falar com Deus da palavra? Tá entendendo? Então, antes de a gente anunciar qualquer coisa da parte de Deus, é necessário que a gente fale com Deus antes. Por quê? O sermão, ele primeiro fala ao pregador. E a oração é esse momento em que você vai se abrir para Deus e vai dizer: Senhor, fala comigo aqui agora. Eu não sei o que é que eu vou transmitir para o seu povo, mas primeiro o Senhor precisa transmitir algo para mim. Eu sou o primeiro a ser afetado pela mensagem. Essa mensagem primeiro precisa passar pelo meu coração. Por isso eu falo com Deus antes. A segunda coisa que eu devo fazer então é a leitura do texto. Aquele texto que eu escolhi. E essa escolha não pode ser aleatória, tá bom? Você não deve tratar a sua Bíblia como se fosse um biscoito da sorte, pegar lá e abrir aleatoriamente e dizer: ah, foi aqui que parou, então é esse o texto que Deus quer que eu pregue. Não, não é para fazer assim. Escolha com prudência o seu texto bíblico. E de repente essa escolha vai ser oriunda do seu momento devocional. Então você tem um momento diário em que você se encontra com Deus, você lê a palavra, medita na palavra, ora. O seu texto para pregação, ele deve ser oriundo desse momento. Ou talvez ele vai ser oriundo do tema que foi proposto para você. Então vamos imaginar que a igreja que te convidou, ou de repente a sua própria igreja, vai trabalhar com um versículo base. Você vai chegar para o seu líder, para o seu pastor, para a pessoa que te convidou e vai dizer o seguinte: escuta, eu posso preparar o meu sermão com base no texto que está sendo usado como tema aqui do retiro, do acampamento onde nós estamos? Não, você não pode, porque esse texto já vai ser pregado por fulano de tal. Bom, aí você vai procurar um outro texto bíblico que tenha relação com aquele texto ali. O seu sermão, ele precisa estar tendo uma coesão dentro de todas as outras mensagens do retiro que você está fazendo parte. Então, esses dois passos devem te seguir na escolha e na leitura do texto bíblico. Esse texto deve ser oriundo de seus momentos devocionais ou deve ser baseado no tema, se ele não for o próprio tema do retiro onde você vai pregar. Terceiro passo, a terceira coisa que você vai fazer é estudar esse texto bíblico. E você vai estudar a tal ponto de conseguir explicá-lo. Não é assim que normalmente os professores nos aconselham a fazer, seja você um aluno de ensino médio, seja você alguém da faculdade? Eles dizem o seguinte: olha, estude determinada disciplina, determinado tema, até que você seja capaz de explicar isso para alguma pessoa. Então você vai se debruçar sobre esse texto bíblico e vai estudar o máximo que você puder. Pastor, o que eu vou fazer durante esse momento de estudo? Você vai estudar o contexto histórico, você vai estudar a cultura do povo para quem foi escrito aquele texto. Então vamos imaginar que a gente está falando aqui da carta de Paulo a Timóteo. Ele escreveu para um indivíduo, essa informação é importante. É diferente de uma carta, como a carta que ele escreve aos Colossenses, ele escreveu para vários indivíduos. Então percebam, você vai fazer estudos como esse. Você vai fazer um estudo das palavras que são utilizadas ali. Então, de repente, você encontrou uma palavra que se repete muito. Vamos imaginar a carta de Paulo aos Filipenses, em que toda hora aparece ali o tema da alegria. Paulo vai dizer: se alegrem sempre, alegria, alegria. Essa, inclusive, é apelidada como sendo a carta da felicidade, a carta da alegria. Então, esse é um tema que está constante ali nessa carta. Opa, eu vou fazer uma observação com base nisso daqui. São informações como essas que você precisa angariar nesse momento em que você está estudando o texto que você vai pregar. E aí, depois de ter estudado muito, você é capaz de explicar esse texto para alguém? Você é capaz de dizer o que está se passando naquele texto que você escolheu? Bom, agora a gente pode ir para o próximo passo então. E o próximo
próximo passo é você fazer as aplicações daquele estudo que você fez. E preste bastante atenção aqui, porque muitas das vezes é nas aplicações que mora a maior parte dos erros ou talvez até das heresias que muita gente comete na hora que vai pregar. O que você precisa fazer então quando você vai aplicar um texto bíblico? Vamos imaginar que você está trabalhando com o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, em que Jesus está ali atravessando o mar com seus discípulos e são surpreendidos por uma tempestade. Jesus está no barco dormindo, os discípulos temem por aquela tempestade e vão acordar Jesus e perguntam: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça aqui nesse mar? Jesus não responde nada para eles. Ele simplesmente vai lá para a proa do barco e acalma o mar, acalma aquele vento forte, a tempestade acaba. Em seguida, ele dirige a palavra para os discípulos e diz: escuta aqui, até quando vocês vão ser tão tímidos assim? Até quando vocês não vão ter fé? Os discípulos também não falam nada. Ao invés deles falarem algo para Jesus, responderem algo para Jesus, eles ficam cochichando ali entre um e o outro e dizendo: escuta, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é que a gente aplica um texto como esse, depois de ter estudado, depois de já conseguir explicar o que é que está acontecendo? Bom, aplicações que nós deveríamos evitar são aquelas da seguinte forma: olha, você é imbatível diante de todas as tempestades dessa vida ou coisa tal, porque não é isso que o texto está mostrando para a gente. Nesse barco, nós somos os discípulos, nós somos aqueles que estamos morrendo de medo e vamos lá importunar Jesus fazendo até perguntas indevidas, dizendo: o Senhor não se importa aqui que a gente esteja morrendo não? Isso é lá pergunta para se fazer para Jesus? É claro que ele se importa tanto que ele está dentro do barco. Então, uma maneira correta de aplicarmos esse texto seria a gente dizer o seguinte: olha, não importa o que aconteça na nossa vida, não importa se vai vir tempestade, se a gente vai ficar morrendo de medo ou não, o que importa é que Jesus está com a gente no barco, não importa qual seja a situação. Isso é o que nós devemos se apegar. A gente não sabe o que vai dar lá no final, a gente não sabe se a tempestade vai se acabar, a gente não sabe se a gente vai morrer no meio do mar. O que nos importa saber é que Jesus está dentro do barco. E se ele está dentro do barco, está tudo certo. Pode acontecer o que for, Jesus está no barco. É necessário que a gente entenda isso, então, quando a gente for ler os textos bíblicos. Nós não somos os heróis da história. Nós não somos os protagonistas das histórias bíblicas. Jesus é o grande herói. Ele é o grande protagonista. Ele deve brilhar no seu sermão. Se o seu sermão, então, não está falando de Cristo, não aponta para Cristo e não aponta para a maneira como de forma redentiva ele muda a situação, muda a história, muda vidas, provavelmente o seu sermão não está pregando a Jesus. Ele está dando várias lições de moral, está mostrando como nós podemos ser bons o bastante ou algo do tipo. Ele não está falando de Cristo. E se o sermão não fala de Cristo, ele não é um sermão. Nós devemos pregar Cristo. A Bíblia toda aponta para Jesus. Nós precisamos pregar a Jesus, então. A quinta coisa, então, que você deve pensar aqui agora é na entrega desse sermão. E o que seria a entrega, pastor? A entrega é o momento em que você vai efetivamente pregar. E quais os cuidados que você precisa ter ao pregar em um retiro? Bom, você está pregando talvez majoritariamente para um público jovem e adolescente. Pessoas que perdem a atenção com uma facilidade extrema. De repente você está ali falando, eles estão viajando, estão com a cabeça lá na gincana, estão com a cabeça lá na cantina ou algo do tipo. São pessoas que ficam viajando. Porque essa é uma audiência que está acostumada com os vídeos curtos do TikTok, do Instagram, os shorts do YouTube. Eles não estão acostumados a prestar atenção por muito tempo em determinado assunto. Então você precisa o tempo todo fazer com que eles prestem atenção em você. Esse é um desafio muito grande, eu confesso. E o que a gente vai fazer então? Bom, procure não ficar preso ao manuscrito. É por isso que no momento que você está fazendo a leitura do texto bíblico, está internalizando esse texto bíblico, você deve ter tanta familiaridade com esse texto a ponto de não precisar ficar consultando ele. Porque se você ficar pedindo para o pessoal abrir muito a Bíblia em um contexto como esse,
talvez você perca essa audiência. Então você precisa olhar nos olhos dessas pessoas, você precisa caminhar ali entre elas, você precisa estar com elas o tempo todo. Use ilustrações nesse momento da entrega. Então, de repente você vai fazer uma aplicação e essa aplicação ela não deve ser apenas direta ao ponto. O que eu quero dizer com isso? Então vamos imaginar que você queira falar sobre oração em determinada aplicação que você vai fazer com base no texto que você estudou. Você poderia falar sobre a necessidade da gente orar com base em algum tipo de situação que você viveu, em que você viu que, olha, é mais do que necessário que eu ore. Essa situação aqui me colocou em evidência esse ponto para mim. Perceba, você pode contar uma história sua, você pode contar a história de alguém. E no momento que você estiver contando essa história, traga vivacidade para essa história. E especialmente se essa for uma história sua. Não seja aquela história que você vai contar de maneira monótona. Ah, teve um dia que eu estava aqui pensando como é que seria se eu não orasse. De repente Deus me atentou para a necessidade de orar e tudo mais. Não, você precisa pregar com vivacidade e se lembrar que essa história é sua. Quando a gente está conversando com alguém, a gente está relatando alguma coisa que a gente viveu, a gente não está como se estivesse lendo uma bula de remédio para essa pessoa. A gente está expondo isso com vida, com paixão. A gente está comunicando aquela história, especialmente se foi a gente que viveu. Então, no momento em que você for entregar esse sermão, se atente para a audiência para quem você está falando e use ilustrações. Use essas conexões. Muitas vezes, se você já pregou algum dia na sua vida, você deve ter notado isso. Muitas vezes, aqueles para quem a gente está pregando, eles não se lembram de conceitos importantíssimos da pregação, mas eles vão se lembrar das ilustrações. Portanto, use boas ilustrações. Não seja qualquer ilustração. Pastor, eu não sei como é que eu faço ilustração. Tá bom, então clica aqui nesse vídeo que vai estar em algum lugar posicionado aqui, que eu vou te falar como é que eu faço para criar ilustrações ou para ter ilustrações aqui sempre à minha mão no momento em que eu vou preparar um sermão. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e você quer dar mais um passo, você disse assim, olha, me ajudou bastante, mas não foi o suficiente. Eu quero dar mais um passo. Eu quero saber exatamente como que eu preparo detalhadamente um sermão, porque eu nunca preguei na minha vida, pastor. Então clica no link que eu vou deixar no primeiro comentário aqui fixado, que eu vou dizer para você qual é o meu método de preparação de sermão. E aí você vai conseguir preparar o seu sermão em até 7 dias. Em até uma semana você vai conseguir preparar o seu primeiro sermão. Eu te vejo lá.